Estamos dando início agora à terceira parte do nosso estudo de Panorama de História Bíblica. Hoje a nossa intenção é falar sobre o ápice e o declínio da nação de Israel, da nação do povo de Israel. Se você ainda não assistiu a primeira parte e a segunda, nós cobrimos aí de forma panorâmica, desde a criação, a formação do povo de Israel até o reinado do rei Davi, que foi aí o início da, digamos assim, da era de ouro do povo de Israel, da nação israelita. E vamos continuar a partir de onde paramos. Antes aqui um breve lembrete sobre o propósito desse estudo, que é nós olharmos para a história, conhecermos o passado, enxergarmos o agir e a provisão e a providência do nosso Deus e confiarmos nele, como um Deus que está no controle de todas as coisas e que o futuro a ele pertence. Por isso nós podemos descansar e viver uma vida de esperança. Caso você não tenha assistido ainda a primeira parte do nosso estudo, lá a gente explicou de maneira detalhada, tá bom? Um propósito mesmo, a ideia desse projeto. Apenas para a gente relembrar aqui, nós estamos usando essa linha do tempo, esse esquema, com 4 grandes marcos, por assim dizer: a criação, o êxodo, o cativeiro e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Messias. Então a gente vai trabalhar desde a formação, na primeira parte, até a consolidação da nação de Israel, que foi o estudo da semana passada, a segunda parte. Hoje vamos falar sobre esse ápice e o declínio da nação de Israel. E semana que vem falaremos sobre o cativeiro, a atuação dos profetas. Depois aí esse período entre o Antigo e o Novo Testamento. E por fim, a história do Novo Testamento, que fala sobre a vinda do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para a gente ter uma noção dos assuntos que vamos tratar hoje, basicamente o reinado de Salomão, que foi aí o ápice mesmo da nação de Israel, a herança que ele recebeu de seu pai, o rei Davi, a divisão em Reino do Norte e Reino do Sul, que marcou aí o declínio da nação, e nós vamos olhar sobre, aí de maneira panorâmica, mais uma vez, sem entrar em tantos detalhes assim, porque é um assunto muito extenso, vamos ver separadamente a linha do tempo dos reis de Israel até a invasão dos assírios e a linha do tempo dos reis de Judá, desde a divisão do reino até a invasão e o cativeiro na Babilônia. Eu vou esconder aqui o rosto para a gente poder olhar essa linha do tempo. Eu tirei essa imagem do arquivo de um blog de um professor ligado à Igreja Adventista. Eu achei bastante didática essa explicação que ele colocou aqui, essa representação da linha do tempo, desde Saul, primeiro rei, que nós cobrimos semana passada, passando por Davi, Esbozete, ainda com o reino unificado. Ele vai mostrar aqui o reinado de Salomão durante todos os seus 40 anos. E aí a divisão em reino de Judá, aqui em cima, nessa linha verde, reino de Israel, aqui embaixo, nessa linha vermelha. Então ele coloca aí todos os reis de cada um dos reinos, de cada uma das divisões do reino de Israel, e conforme a passagem do tempo, que aí a gente pode dessa maneira localizar cada um deles, enxergar um pouquinho melhor o que aconteceu. Enfim, essa imagem está aqui, os irmãos podem dar uma pausa, voltar no vídeo caso queiram consultar depois, e a gente vai ver se consegue deixá-la disponível também na nossa biblioteca digital, tá ok? Então vamos lá. Reinado de Salomão. Todos conhecem o rei Salomão como um rei muito sábio, um rei muito rico, Ele foi o segundo filho de Davi e Batseba, depois que o primeiro filho deles, fruto do adultério, do pecado do rei Davi e de Batseba, veio a falecer, E ele recebeu como herança de Davi um reino muito rico, um reino muito bem estabelecido, reconhecido pelos seus territórios vizinhos ali. Era realmente
uma nação forte, concisa, estabelecida e que teve paz ao longo dos dias de Salomão, né? Davi ele vai morrer em uma velhice, cheio de dias, né? O cronista vai usar essa figura, lá em 1 Crônicas 29. O autor sagrado vai dizer que Davi morreu em ditosa velhice, cheio de dias, cheio de riquezas e cheio de glória. E aí Salomão assume o trono. Ele assume engrandecido, com majestade como nenhum outro antes dele. E você pode enxergar lá, você pode ler em 1 Crônicas 29, né, essas descrições do autor sagrado. Antes de Salomão não houve nenhum rei em Israel como ele. E nós vamos ver que realmente depois também não houve nenhum rei que alcançasse essa majestade, essa grandeza dele. E ele ouviu promessas de Deus a seu pai. O autor registra também, lá no capítulo de número 22, o seguinte: a casa do Senhor não seria construída por Davi. Davi, o autor de salmos belíssimos, Davi, um autor que não media palavras para expressar, né, através da poesia, da música, o seu amor ao Senhor. Né? Ele não escondeu o seu desejo de construir uma casa, um templo do Senhor, mas isso não coube a ele. Né? A palavra do Senhor está registrada lá em 1 Crônicas 22, a partir do versículo 6, é de que a ordem para a edificação da casa do Senhor foi dada a Salomão, pois Davi, né, ele recebeu a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância, fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Então Salomão, filho de Davi, esse homem sereno, porque Deus lhe daria descanso dos seus inimigos, a esse homem caberia justamente a construção, né, do templo do Senhor. E aí Davi ele passa para Salomão as plantas, o projeto mesmo do templo e tudo mais, e ele entrega o reino, né, a Salomão. Nós temos aqui, depois de 2 Samuel, no caso, 1 Samuel é um livro que vai falar sobre o reinado de Saul, né, a vida de Davi. 2 Samuel vai tratar do reinado mesmo, propriamente dito, do rei Davi. E por fim, lá no início do primeiro livro dos reis, é que a gente vê essa transição, né, do reino de Davi para Salomão. Por fim, nós temos aqui que os conselhos de Davi foram atendidos, né, no início do reinado de Salomão. Ele foi um rei fiel na primeira metade, pelo menos aí, onde estava fazendo a construção da casa do rei, da casa do templo do Senhor, né? Mas a gente vê que nos últimos anos Salomão ele desviou o coração do Senhor. Ele começou a praticar a idolatria. E isso foi o início do declínio da nação de Israel. A gente não está muito acostumado com essa ideia, mas o que acontece em Israel é que o rei ele tem o papel também, né, ao longo da história, não de ser um líder espiritual, mas de exercer uma influência espiritual muito forte. Né? Não que ele seja um sacerdote oficialmente falando, mas o rei é uma figura religiosa importante também. Então, o rei que se apega à lei do Senhor, ele influencia o povo a obedecer, a seguir o caminho do Senhor, a seguir a sua lei, a amar a sua lei. O rei que se volta à idolatria, infelizmente ele tem uma influência contrária, uma influência muito negativa. E é isso que a gente vê aí a partir de determinado momento da vida de Salomão. Nós vemos lá no capítulo 11 de 1 Reis que ele idolatrou, desviou, né, foi idólatra, desviou o coração, né, dele do Senhor. Ele buscou esposas de fora de Israel e ele se rendeu aos cultos pagãos, né, que foram trazidos ali. A Bíblia registra a filha de Faraó, mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, enfim. Versículo 2, mulheres de nações que o Senhor havia dito aos filhos de Israel que não se casassem.
porque elas perverteriam o coração para que eles seguissem os deuses delas. E a essas mulheres Salomão se apegou. E aí a gente vê justamente essa coincidência mesmo, não no sentido de coincidência mesmo, de que o declínio espiritual da vida de Salomão vai coincidir com o declínio de toda a nação de Israel, né? A ponto de que a paz que foi alcançada ali acabar mesmo sendo, né, perdida por conta desse desvio mesmo de Salomão. E aqui nós vemos uma profecia que foi feita por um homem chamado Aías, que vai falar sobre a divisão do reino de Israel. Essa profecia nós vemos que mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Essa separação não foi algo que surgiu e de alguma forma surpreendeu ao Senhor. Por causa da idolatria, porque Salomão se curvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, Milcom, deus dos filhos de Amon. Apesar disso, por amor de Davi, por amor à promessa que Deus havia feito a Davi, ele não tirou das mãos de Salomão todo o reino, mas sim executou essa divisão. Lá no versículo 35 de 1 Reis, capítulo 11, nós vemos que está claro o que vai acontecer. 10 tribos, o que se tornou o reino do norte, seriam tiradas, do filho de Salomão, do reinado mesmo do filho de Salomão, e sobraria para ele, no caso, o reino do sul, equivalente ali à tribo de Judá, e algumas pessoas, alguns habitantes da tribo de Benjamim e Simeão também, que habitavam ali nessa região do sul, do território da nação de Israel. Então é isso que acontece. Deus usa um profeta para mostrar ao rei o que vai acontecer, dizendo que Jeroboão ele tiraria essas 10 tribos e se estabeleceria como rei sobre elas, e que o filho de Salomão não teria mais o reino unificado como teve Salomão, como teve Davi. E aí nós vemos, o tempo passa. Salomão ele é um grande autor bíblico também, foi salmista, escreveu o livro dos Provérbios, dos Cânticos, Eclesiastes. E aí ele vem a falecer depois de 40 anos de reinado, e acontece o que foi profetizado por Aías. Essa divisão, essa separação agora entre as tribos. O que acontece é que você tinha uma nação forte, unificada, um povo reconhecido, uma nação que estava vivendo em paz porque os inimigos ao redor, os povos ao redor, não ousavam tentar atacá-la. E agora isso é perdido, essa união é perdida, de forma que você tem essa separação. Tribos do norte, 10 tribos no reino de Israel do norte, e aí uma tribo e meia ou duas do reino agora de Judá, ao sul. E aí nós vamos olhar agora rapidamente sobre as dinastias que reinaram sobre o povo lá do norte, em Israel. E por que a gente vai olhar dessa maneira? Porque a promessa que foi feita a Davi por Deus, através do profeta Natã e depois confirmada a ele, era uma promessa de um reino que estaria estabelecido eternamente. Os seus descendentes estariam lá estabelecidos eternamente. E essa promessa, ela não se estende aos reis, aqueles que ocuparam o trono lá de Israel, o reino do norte. Então,
você tem uma série de instabilidades políticas acontecendo, de maneira que você tem uma família, essa família se estabelece no reinado, mas aí acontece algum tipo de conspiração e essa família é deposta. E aí surge um outro monarca, um novo rei, de uma linhagem completamente diferente. E isso acontece, a gente pode contar aqui rapidinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Pelo menos 8 vezes você tem ao longo da história do Reino do Norte essa mudança aí. Então a gente tem Jeroboão, que foi o primeiro rei, né, que depois aí da separação causada, né, pelo filho de Salomão, que nós vamos tratar mais à frente, né, depois dessa separação ele foi ali, começou a liderar, né, as 10 tribos do norte. Depois de Jeroboão, eu preciso acompanhar aqui, porque como eu falei, irmãos, o conteúdo dessa história é muito extenso e às vezes a gente acaba se esquecendo mesmo, é bastante coisa na cabeça da gente. E aí o seu filho, chamado Nadab, ele reinou em seu lugar, né? Jeroboão teve um reinado aí de 22 anos, depois Nadab reinou durante 2 anos. Nós vemos isso lá nos capítulos 12, 13, 14 e 15 do primeiro livro dos reis. Então, depois de Nadab, filho de Jeroboão, acontece uma conspiração, né, liderada por esse homem chamado Baasa, que, se não me falha a memória, significa adorador de Baal. Esse homem, filho de Aías, um homem lá da tribo de Issacar, ele vai, fere Nadab e toma o reino, né? Ele faz um golpe e passa a reinar durante 24 anos. E ele extermina completamente toda a casa de Jeroboão, toda a descendência de Jeroboão. De maneira, então, que ele se coloca como o único governante mesmo, né? Pela força, através aí de uma conspiração na qual ele assassina o filho de Jeroboão e todos os seus parentes que poderiam ocupar o trono. Depois de um reinado de 24 anos, passa a reinar em seu lugar seu filho chamado Elá. Esse homem, né, como todos os reis, né, de Israel, basicamente, fez o que era mal perante o Senhor. E ele, durante esses 2 anos aí de reinado, enfrentou uma conspiração também, até que Zinri, comandante, né, dos seus carros, comandante aí de metade dos seus carros, como primeiro Reis 16 registra para nós, toma o lugar novamente, né, por uma conspiração. Zinri, né, seu comandante, ele mata o rei Elá quando ele estava bebendo e se embriagando na cidade de Tirza. E aí ele assume o reinado, né? O reinado de Zinri dura apenas 7 dias, uma semana, e ele termina depois que existe um outro levante, né? Uma nova rebelião aí que acontece entre dois partidários, um deles chamado Tibni e o outro Onri. E o fim da vida desse homem chamado Zinri é muito curioso, porque ele vai até o castelo da casa do rei e ele coloca fogo sobre a casa onde ele está, né? E dessa maneira ele vem a morrer, depois de ter feito o que era mal perante o Senhor, né? E aí ele é sucedido por Onri, que vence esse levante aí simultâneo que está acontecendo ali com as 10 tribos do norte, né? E esse Onri, que era comandante do exército, ele passa a reinar. Ele passa a reinar e reina durante 12 anos. E esse homem, ele é importante na história porque é ele que compra, né, de um homem chamado Semer, o monte de Samaria.
E é aí que surge, né, a cidade, esse lugar conhecido, importante na história bíblica. É o lugar onde Jesus conversa em João capítulo 4 com a mulher, ali perto da fonte de água. E é importante a gente entender o que acontece aqui, porque o judeu ele não se dá com o samaritano, né? E tudo começa aqui, na fundação da cidade. Mais para frente a gente vai entender melhor por que tem essa rixa entre o samaritano e o judeu, né? Então Omri ele reina durante 12 anos sobre Israel. E aí vem Acabe, que reina durante 22 anos. O rei Acabe provavelmente ele é mais conhecido porque foi o rei a quem Elias, né, o conhecido profeta, ele repreendeu. Foi contra esse rei que Elias profetizou. E esse rei ele se casa com uma mulher muito conhecida também, Jezabel, filha de Etbaal. 1 Reis 16, versículo 32, né? Versículo 31, perdão. Ela era filha do rei dos Sidônios, né? Uma cidade ali dos fenícios, enfim, daquela região. E era uma adoradora fervorosa de Baal. Então, como se não bastasse o próprio povo já estar adotando algumas práticas por conta própria, algumas práticas idólatras, você tem um rei que se casa com uma mulher que é adoradora fervorosa de Baal e incentiva mais ainda a idolatria que acontece no povo. Os irmãos que lembram da história, né, da vida do profeta Elias, que a gente vai tratar em mais detalhes na próxima parte do nosso estudo, vão lembrar que ele sofreu muito durante o seu ministério por conta disso. Ele se sentia sozinho porque ele via o multiplicar da idolatria e da adoração a Baal no meio da sua terra, né? Depois do reinado, né, desastroso do rei Acabe, que vem a falecer, né, ele tem como sucessor o seu filho Acasias, que começa a reinar lá na cidade de Samaria e reina apenas 2 anos, né? Mas também da mesma forma que seu pai, fazendo o que era mal perante o Senhor, andando nos mesmos caminhos, né? Idólatras, pagãos de seu pai e de sua mãe. O último versículo do primeiro livro dos Reis fala justamente sobre Acasias, mostrando que ele serviu a Baal e o adorou e provocou a ira do Senhor, né, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Então a gente vê aqui os sucessivos desastres mesmo, espirituais e em todos os sentidos, né, que são exatamente os reinados aí de Israel, né, dos reis de Israel. Então depois desse rei, nós temos o último membro, né, dessa dinastia aí de Omri e Acabe, que é exatamente o rei Jorão, que ele reina durante 12 anos sobre as tribos de Israel, sobre as tribos do norte. Jorão ele era irmão de Acasias, né, portanto filho de Acabe também, e ele vem a ser morto por um capitão do exército chamado Jeú, que em 2 Reis capítulo 9, registra que ele é ungido a mando do profeta Eliseu, né, sucessor de Elias, para executar justiça sobre a casa de Acabe por causa dos seus pecados, né? Então, Jeú eventualmente ele mata Jorão e ele extermina a casa de Acabe. Também, né, nesse mesmo momento que a Bíblia registra a morte de Jezabel, né, esposa lá de Acabe. Então Jeú, ele, como rei de Israel, né,
apesar de não ser um rei conforme mesmo os desígnios do Senhor, ele executa o juízo de Deus sobre essas pessoas, sobre a casa, né, do rei mau que é Acabe. E aí você tem uma nova dinastia, né, surgindo aí, por assim dizer. Depois de 28 anos de reinado de Jeú, você tem agora o rei Jeoacás. E aqui os nomes eles começam a ficar muito muito confusos mesmo, que começam a ser nomes muito próximos. E às vezes você tem reis de Israel e de Judá, que tem um nome muito próximo um do outro. Então, caso os irmãos tenham dificuldade com isso, consultem na palavra e não se preocupem. Como nós dissemos, é um assunto extenso e às vezes ele pode ser um pouco confuso também. Tá? Jeoacás, ele vai reinar ao longo de 17 anos sobre as tribos do norte, né? Sobre o reino do norte, lá de Israel. E é interessante nós vermos, lá no capítulo 13 de 2 Reis, que ele fez o que era mal perante o Senhor, ele andou nos pecados de Jeroboão, mas ele fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu. Quando ele estava sendo atormentado pelos seus inimigos, pelos sírios, né, o Senhor o livrou. Então é interessante, nós temos uma sequência de reis maus, de reis idólatras, de reis rebeldes contra o Senhor, né, lá no reino de Israel. E Jeoacás ele também não era exceção, mas ele suplicou ao Senhor, e o Senhor o ouviu e suscitou, né, salvação ali para Israel, para o reino do norte. Mas o povo não se apartou dos pecados, né? Ele reinou durante 17 anos e o povo seguiu nos seus pecados, até que veio Jeoás. Ele era filho de Jeoacás, né? Portanto, neto de Jeú, que iniciou essa dinastia, e ele reina durante 16 anos, né, lá em Israel, também fazendo o que era mal perante o Senhor. E é durante o reinado desse homem que o profeta Eliseu ele morre, né? Então a gente tem aí um período que vai desde o final do reinado de Acabe, mais ou menos, né? Que é onde Eliseu sucede a Elias. Então ele passa aí por um longo período de 5 reis, né? E aí no reinado de Jeoás é que ele vem a falecer. Depois do rei Jeoás, nós temos aí a sequência de Jeroboão II, né? O mesmo nome do primeiro rei lá do reino dividido. Perdão. Primeiro é o mesmo nome, então a palavra coloca aqui, a sociedade bíblica coloca no título Jeroboão II, para poder nos diferenciar as pessoas. Ele também faz o que era mal, né? Como seu pai Jeoás, como, enfim, os reis que vieram antes dele. Mas ainda assim o Senhor, ele livra a Israel. Nos versículos 23 a 29, os irmãos podem ler depois, né, lá no capítulo 14 de 2 Reis. Existe até uma referência ao profeta Jonas, então a gente sabe que ele é mais ou menos ali daquele período, né, através dessa referência. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Então nós temos aqui, mais uma vez, o povo fazendo as suas maldades, mas ainda assim o Senhor é benigno, longânimo e suscita livramento sobre eles. Depois de Jeroboão, Zacarias, seu filho, reina em seu lugar. E ele reina durante 6 meses, né? Mais um reinado curto aí. Ele também fez o que era mal perante o Senhor, e aí foi vítima de uma conspiração. Dessa vez Salum,
que a Bíblia registra como sendo filho de Jabes apenas, lá em 2 Reis 15, versículo 10, ele feriu o rei Zacarias diante do povo, né, e o matou. E aí ele passou a reinar. E esse conspirador ele reinou durante apenas um mês, né, sobre Israel, porque uma nova conspiração, né, se levantou, agora na pessoa de Menahem. E o que esse homem fez é algo grosseiro, é talvez aí uma das figuras mais abomináveis da Bíblia, porque a gente vê em 2 Reis capítulo 15, no versículo 16, o registro de que esse homem, por uma vingança, por não terem aberto as portas de uma cidade para ele, e reconhecido logo o seu reinado, ele devastou a cidade e fez rasgar pelo ventre todas as mulheres grávidas. A gente vê a degradação e o declínio da nação de Israel através de toda a idolatria, né, que já aconteceu até aqui, e nesse momento com essa barbaridade que esse homem faz pela sede do poder, e as coisas não melhoram, né? A gente está vendo uma descendente aí contínua do reino de Israel. E aí depois de Menahem, que reina durante 10 anos, né, nós temos o reinado de Pecaías. Então, essa curta dinastia aí, composta por esses dois reis, Pecaías reina durante 2 anos e depois peca, né, capitão de seu exército, né, um dos seus oficiais, conspira contra ele e vai feri-lo na fortaleza da casa do rei, né? Então ele toma aí, mais uma vez a gente vê o reino de Israel sendo tomado à força, e Peca ele consegue reinar sobre Israel durante 20 anos. E isso acontece até chegar o reinado de Oséias, que mais uma vez, através de conspiração, ele toma, né, o reinado das mãos aí de Peca. Ele é chamado apenas de filho de Elá na palavra. O livro dos reis registra que ele conspira e aí ele passa a reinar. E é o último rei de Israel, porque durante o seu reinado, Salmaneser, acredito que seja essa a pronúncia, rei da Assíria, né? uma região ali próxima de onde é também a Babilônia, ele sobe contra o rei, sobe contra o reino de Israel, e aí ele faz com que Oséias seja seu vassalo, né? Então ele cobra um tributo periódico, mas Oséias ele conspira, ele tenta buscar auxílio com o rei do Egito, e por isso, né, claro, desagradando muito os assírios, ele suscita a ira deles. E o rei da Assíria passa por toda a terra, sobe a Samaria, faz um sítio por 3 anos, deixa a cidade sitiada. E aí, no 9º ano do rei Oséias, né, o rei da Assíria toma a cidade de Samaria e transporta Israel para a Assíria. Então, ele tira os habitantes daquela localidade. Ele leva os habitantes para um outro local. É como um sequestro mesmo. E isso era uma prática um tanto quanto comum na época, você tirar a população de um território e levar para mais perto de si, para exercer mais influência, para ter mais controle, no caso, sobre aquele povo, né? E depois, como a gente falou aí, dissemos que falaríamos da origem de Samaria, dessa rixa com os judeus, o rei da Assíria, lá no capítulo 17 de 2 Reis, está descrito que ele trouxe gente de Babilônia, de Cuta
de Ava, de Ramate e de Sefarvaim. Então ele pega pessoas de 5 localidades diferentes e transporta para Samaria. Diz que agora aquele lugar de onde ele tirou o povo de Israel, né, dali do norte, agora seria a habitação dessa gente de diversas outras localidades. Então, você tem gente de fora habitando ali e você tem pessoas que trouxeram as suas religiões e não trocaram a adoração ao Deus vivo e verdadeiro pelas suas religiões, mas eles misturaram. E isso desagrada em extremo a Deus. E isso é um absurdo, é uma abominação. Os sacerdotes, eles ensinavam o temor ao Senhor, mas eles aceitavam, ao mesmo tempo, que o culto fosse misturado. E existem evidências, né, da arqueologia que isso acontecia. Você colocava uma divindade, uma figura feminina, juntamente com Yahvé, o nome do Senhor. Você tinha imagens feitas para eles, colocadas em templos improvisados, em altares ali, em inscrições, em pedras, denotando realmente uma confusão espiritual, né? E isso, claro, é motivo, né, para a ira do Senhor, né? Pois ele sempre avisou ao povo, sempre deixou clara a sua lei, os seus mandamentos, né? Mas ainda assim a rebeldia do povo de Israel parecia não ter limites, e por isso eles foram castigados. E agora a gente vai olhar, né, para aquela outra fitinha. Nós vamos olhar agora para os reis de Judá, né, o reino do sul. E é importante a gente ter esse conhecimento, pois esses reis eles fazem parte da linhagem de Davi, né? Nós vimos ali no reino de Israel como as dinastias foram se sucedendo, as casas das famílias foram extintas, diversas vezes isso aconteceu, mas essa linhagem foi uma linhagem que foi preservada, né? Em determinado momento essa linhagem para de assumir um trono mesmo terreno, para de ter o governo, mas a linhagem foi preservada, e os evangelistas eles colocam essa linhagem, né, até chegarmos no nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importante a gente conhecer, entender um pouco do que se passou com esses personagens. Primeiramente, Roboão. Ele era filho de Salomão com uma mulher da região de Amon, uma amonita. Ele foi proibido em 1 Reis 12:24, né, de subir para tentar retomar o controle sobre as outras tribos que tinham ido seguir Jeroboão. Então Deus o proíbe disso, porque diz que o Senhor foi que fez isso. Então a divisão, mais uma vez, é castigo, é julgamento do Senhor, né? É uma punição mesmo pelos pecados aí de Salomão, de seu filho e tudo mais. Judá, né, nessa época fez o que era mal, e o templo, né, ele é saqueado pelos egípcios. Nós vemos lá em 1 Reis. A gente volta um pouco porque não estamos falando aqui na ordem cronológica dos acontecimentos. Falamos primeiro da ordem cronológica dos reis de Israel, e agora vamos falar da ordem cronológica dos reis de Judá. Lá em 1 Reis 14, a partir dos versículos de número 21 a 31, nós vemos o que aconteceu, que Sisaque, rei do Egito, ele sobe contra Jerusalém e ele vai tomar os utensílios do templo. Quando a gente calcula, né, a herança que Davi deixou para Salomão, né, a quantidade de riquezas que foram utilizadas para construir o templo, aquela obra magnífica, né, que foi empreendida aí por Salomão, quando a gente tenta atualizar os valores para os tempos de hoje, a gente chega em algo que supera os 500 bilhões de reais. Uma quantidade de riquezas assim que a gente não tem nem como avaliar e compreender, né, com
com a nossa mente acostumada aos valores que a gente lida normalmente, né? Então, assim, logo no primeiro rei, né, desse reino dividido aí entre norte e sul, nós já vemos aí o juízo do Senhor sobre os pecados do povo, sobre os pecados dos reis, né? Fazendo com que eles caiam nas mãos dos egípcios, que roubam aí essas riquezas justamente do templo, que é tão importante para o judeu, né? Que deveria ser, né, um lembrete contínuo da presença e da santidade de Deus e da importância, né, de adorá-lo corretamente, como ele manda. Então, logo no primeiro reino, nós temos aí um saque, um roubo desses utensílios, né, por parte dos invasores egípcios. Então, em seguida, Abias, né, o filho de Roboão, ele vai reinar. Ele reina durante 3 anos, né? O seu pai reinou durante 17, ele reina apenas durante 3 anos. Ele fez o que era mal, mas o Senhor, por amor a Davi, deu estabilidade para ele nos seus dias, né? Chegamos agora ao rei Asa, um rei muito importante na história, pois teve um reinado muito longo, né? Foi um reino bem estável, bem estabelecido também, dando continuidade ao seu antecessor, né? E aí lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 14, versículos de 1 a 8, nós vemos que o rei Asa fez o que era bom. Ele fez o que era correto, o que era direito. Ele aboliu os cultos, né, dos idólatras em Judá. Ele ordenou que o povo buscasse o Senhor. A gente vê aí mais uma vez o papel importante, né, que o rei tinha também na religião, na espiritualidade do povo, né? Ele foi fiel em todos os seus dias. E a Bíblia registra que ele depôs a sua própria mãe do título de rainha-mãe, porque ela tinha abraçado a idolatria, né? Ele consagra novos objetos ao templo, né? E no final de sua vida é que ele começa a fraquejar um pouco. Ele é repreendido por um homem chamado Hanani, porque ele não buscou o Senhor quando os sírios, né, enfim, ele confiou na realidade, né, nos sírios, nessa questão ali, que ele estava sofrendo ameaças do rei Baasa de Israel. Nós já vimos na sessão passada. Ele não buscou o Senhor e confiou nos sírios. Então, outra coisa que acontece na vida desse homem é que nos 2 últimos anos de vida dele, a partir do 39º ano do seu reinado, ele cai enfermo, né, uma enfermidade nos seus pés, e ele não busca o Senhor na sua enfermidade. A Bíblia relata que ele confia nos médicos, mas não busca o Senhor, né? Deveríamos fazer as duas coisas, né? Buscar os médicos, mas confiar, acima de tudo, no Senhor. E a Bíblia repreende essa ação do bom rei Asa no final da sua vida. Ele reina por um total de 41 anos. Depois dele nós temos Josafá, também muito conhecido, muito lembrado, né? Reinando depois de seu pai Asa. Ele vai fortalecer as defesas militares, né? A Bíblia relata que ele é ousado em seguir os caminhos do Senhor e tirar as imagens e ídolos de Judá, né? O capítulo 17, o início do capítulo 17 de 2 Crônicas já vai mostrar o empenho dele, né, nessa renovação espiritual, no ensino da lei. Ele vai despachar príncipes e levitas por todas as cidades de Judá para ensinar ao povo a lei de Deus. É um homem que tem esse cuidado, esse zelo pela lei do Senhor, né? E é uma ordenança que lá em Deuteronômio, a lei do Senhor já colocava que quando houvesse reis sobre a nação de Israel, eles deveriam ter esse zelo mesmo, né, sobre a palavra do Senhor, sobre a lei de Deus. Agora esse homem, esse rei Josafá, ele fez aliança
com os reis Acabe e Acasias, né, dessa dinastia aí maldita de Israel. Ele se alia com esses homens e isso desagrada ao Senhor, né? Ele vai dar ouvidos a falsos profetas. Isso está relatado lá no capítulo 18 de 2 Crônicas. E ele despreza a profecia de Micaías, era um profeta do Senhor, né? E talvez aí o acontecimento mais lembrado da vida dele é o que ocorre lá no Vale de Bênção, em 2 Crônicas 20, quando os moabitas e os amonitas, né, que estavam se levantando contra o povo, foram derrotados pelo Senhor. O exército de Israel, o exército de Judá, perdão, irmãos, não precisou pelejar, não precisou lutar contra seus inimigos. O Senhor os venceu. E isso está registrado lá em 2 Crônicas 20, depois os irmãos podem ler com mais calma e mais cuidado. Josafá reinou durante 25 anos em Judá. Depois temos o rei Jeorão. Lembra que os nomes eles ficam muito parecidos? A gente está vendo mais um exemplo aqui. Esse rei, ele foi mau. Ele não reinou, né, como Josafá, o seu pai. Ele matou todos os seus irmãos. Né? Os seus próprios irmãos foram mortos pela espada por ele. Ele seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria. E ele foi repreendido pelo profeta Elias. Elias, que teve ali a maior parte ali da sua atuação, do seu ministério em Israel, né? Ele envia uma carta para o rei de Judá para repreendê-lo pelas suas más ações, né? E nessa carta, Elias também profetiza que o Senhor o castigaria com uma enfermidade muito grave, né? Segundo Crônicas 21, versículo 15, as palavras são essas: tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, né? Enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Então, olha como o pecado ele foi castigado em vida, através dessa enfermidade também, né? E esse rei, ele tomou uma mulher chamada Atalia, filha do rei Acabe de Jezabel, aquela adoradora de Baal, pagã, né? Ele toma a filha desse casal aí, né, lá de Israel, como sua esposa. E o capítulo 21 de 2 Crônicas, ele encerra com uma nota sobre o reinado que talvez seja uma das frases mais tristes já ditas sobre alguma pessoa. No versículo 20 está escrito o seguinte: que esse homem, Jeorão, depois que ele morreu, depois dele ter sido sepultado sem nenhuma honra mesmo de homens, ainda é registrado que ele se foi sem deixar de si saudades. Olha que coisa, meus irmãos. Uma pessoa que se vai dessa vida, um rei, uma figura pública conhecida, que se vai dessa vida sem deixar de si saudades. Ele reinou 8 anos, né, e eventualmente faleceu dessa enfermidade a que ele tinha sido acometido. Depois nós temos Acasias, um único filho, né, de Jeorão e Atalia, que sobreviveu a um ataque, né, por parte dos arábios. Então ele perdeu os seus irmãos mais velhos, né, e assumiu o trono depois da morte de Jeorão. Ele lutou contra os sírios juntamente com seu tio Jorão, rei de Israel, né? Então aí irmão aí de sua mãe, enfim, ele também não obedece ao Senhor porque ele segue aquilo que Atalia vai incitá-lo a fazer. Ela dá maus conselhos, ela dá assim um padrão de vida iníquo e provavelmente idólatra também, e orienta o seu filho, que era rei, nesses mesmos caminhos. E depois dessa batalha em que ele ajudou o rei de Israel, seu tio, ele vai visitá-lo, né, que ele fica aí convalescendo depois da batalha, e aí nessa visita ele acaba sendo morto
também sendo morto por Jeú. Nós já vimos que foi ungido rei de Israel, né? Ele executa o juízo também sobre a casa de Acabe, e ele acaba matando o rei Acasias de Israel, que reinou durante apenas aí 1 ano. E aí, depois da morte de Acasias, Atalia ela passa a exercer aí o reinado sobre a terra, né? Ela manda matar a descendência da casa real de Judá. Por quê? Justamente como vingança pelo extermínio da casa de Acabe, né? Então, o segundo livro dos Reis, capítulo 11, vai nos dar esse registro aí desses 6 anos que Atalia passa reinando sobre Judá. Que situação, né, meus irmãos? Uma mulher idólatra de um povo totalmente afastado do Senhor, reinando sobre o povo de Deus, reinando ali sobre o reino do sul, em Judá. E aí, durante esses 6 anos, o que acontece? Um único membro da casa real, que foi Joás, que não foi morto por Atalia, ele estava sendo criado. Ele era um bebê de apenas 1 ano, quando Atalia manda matar toda essa descendência da casa real, né? Mas a sua tia, ela é Jeozabeate, ela vai e o esconde. E esse menino, ele é criado, né, no templo pela sua tia e pelo seu tio, que era sacerdote lá. Então ele é criado escondido ali dentro do templo. Então, desde essa idade de 1 ano até os 7 anos, que é quando ele assume de fato o reinado, no lugar de Atalia, que havia usurpado o trono. Ele fez o que era reto perante o Senhor, né? Enquanto Joiada, esse sacerdote que o criou, escondido, né, era vivo, ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele restaurou o templo, né, que estava ali abandonado, jogado aos pedaços, sendo usado para outros fins também. Talvez até por amor, né, aquela pessoa que o criou, ao cuidado, né, a lembrança que ele tinha ali dos seus primeiros anos, vivendo escondido ali. Mas ele passa a desagradar ao Senhor, né? Depois da morte de Joiada, ele se desvia do caminho, e ele inclusive comete um sacrilégio quando ele manda apedrejar Zacarias, que era filho do sacerdote Joiada, que o criou, né? Ele manda apedrejar esse homem entre o santuário e o altar. Jesus, lá em Mateus 23, inclusive, registra essa maldade ocorrida aí, né? Então, eventualmente, Joás ele é vencido pelo povo da Síria, e ele é morto pelos seus próprios servos, né? Ele reinou aí um total de 40 anos sobre Judá. Depois dele, seu filho Amazias reinou. Ele fez o que era reto perante o Senhor, mas não com inteireza de coração. É o que registra 2 Crônicas 25:2. Ele derrota os Edomitas, né, o povo de Edom, ali da região ali mais ou menos do sul de Israel. E depois dessa derrota, ele se ensoberbece. Ele passa a adorar os deuses dos Edomitas. Ele provoca uma guerra contra o rei Jeoás de Israel. E ele perde essa guerra. E, eventualmente, mais uma vez, o templo é saqueado. Os utensílios roubados, os tesouros levados, dessa vez pelo rei de Israel. Então, o reino do sul sendo saqueado pelo reino do norte, de maus reis, de reis pagãos. Esse rei ele foi morto, né? Fugiu para Laquis, né, de uma conspiração, e foi morto ali nessa cidade, depois de ter reinado durante 29 anos. Chegamos agora ao rei Azarias, também chamado de Uzias, na palavra, né, que começou a reinar aos 16 anos, fez o que era reto, o que era justo, e foi um rei muito próspero, né, nos dias em que ele buscou o Senhor. Ele vai retomar, né, e edificar Eilat, que é uma cidade do sul de Israel, que dá acesso ao Mar Vermelho. É um porto estratégico muito, muito importante para o comércio, desde a época de Salomão, né? E aí ele vai retomar essa cidade que tinha sido perdido o controle dela. Ele fortalece Jerusalém, ele vence os seus inimigos filisteus, ele vai construir torres, né,
no deserto, cisternas também. Ele foi um rei engenhoso, né, que fabricou máquinas, invenções de homens peritos lá em Jerusalém, né, para defender as muralhas da cidade, para tirarem flechas e grandes pedras. Enfim, foi um rei muito próspero, se tornou muito forte e muito reconhecido, né? Mas no final do capítulo 26 de 2 Crônicas, nós lemos que ele passou seus últimos anos isolado, né? Porque saiu-lhe a lepra na testa depois dele ter queimado incenso indevidamente no templo. Então ele foi confrontado ali, né, pelos sacerdotes, por 80 sacerdotes, né? Ele foi confrontado, aqueles homens resistiram a ele, apontaram o seu erro, e como castigo, instantaneamente saiu-lhe a lepra na testa e ele mesmo reconheceu que estava em desagrado ao Senhor, e aí ele se isola, né? Ele reina em um total de 52 anos, e Jotão, seu filho, que começa a ser encarregado mesmo, né, de julgar o povo da terra durante esse período de isolamento de seu pai por causa da lepra, né? Ele vai assumir de fato. Ele faz o que é reto também, mas o povo continua na prática do mal. Então a gente vê aqui a influência do rei, só que ela não é absoluta, né? Mesmo o rei fazendo o que é reto, o povo ainda continuou na prática do mal na sua época, né? Assim como seu pai, ele também fez muitas obras, né? Edificou cidades, e ele venceu os amonitas, e ele foi poderoso, ele prevaleceu, né? Ele cumpria a vontade do Senhor, e por isso ele foi abençoado. Os irmãos podem ler lá em 2 Crônicas 27. Reinou durante 16 anos sobre Judá. Por fim, nós temos Acais, um caso sério. Depois dos bons anos, né, de Jotão e Uzias, né, seu pai e seu avô, ele vem a ser derrotado tanto pelos sírios, né, pelo povo da Síria, como pelo povo de Israel, o reino do norte, porque ele foi um rei idólatra. Ele praticou abominações. Os irmãos podem ler lá em 2 Reis 16. Ele pratica abominações e eventualmente ele queima seu próprio filho como sacrifício para os reis pagãos. Por causa desse mau rei, a casa de Judá, né, a Bíblia registra que foi humilhada, né? O reino de Judá foi humilhado por causa dele, e também foi derrotado pelos edomitas, né, que haviam sido subjugados nos reinados anteriores, né? E nessa dificuldade, o que ele faz? Ele pede ajuda, mais uma vez, a homens. Confia em um império dos assírios, né? E aí ele vai profanar, fechar o templo, colocar altares, né, pagãos em Jerusalém, aos moldes do que os assírios fazem. Então ele pega a adoração ao Senhor, encerra, manda parar e se amolda completamente ao culto pagão dos assírios. Os irmãos podem ler lá em 2 Crônicas 28 sobre a idolatria e sobre as transgressões de Acais, que reinou durante um total de 16 anos. E aí, por fim, seu filho, Ezequias, né, um rei aí cuja história é muito conhecida, com certeza. Ele começa a reinar aos 25 anos, foi um bom rei. Ele abriu novamente, consertou, reparou o templo, né? Ele consagra o povo, consagra levitas e consagra objetos para o serviço do Senhor e restabelece o culto a Deus de maneira correta, da maneira ordenada por ele. Ele vai enviar mensageiros a todo Israel e Judá para que convidassem o povo a celebrar a Páscoa em Jerusalém, algo que já não era feito, né, com certeza há muito tempo. E o rei Ezequias era um rei piedoso. Nós vemos aqui a Bíblia registrando que ele orou pelas pessoas que não estavam devidamente purificadas, não é, para celebrar a Páscoa. Isso está registrado lá em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 18 e 19. Né? A oração de Ezequias em favor daquelas pessoas que aceitaram o convite para celebrar a Páscoa, mas que não estavam devidamente purificadas. Então, a gente vê aí a piedade, o temor desse rei a Deus, né?
ele sofre uma invasão por parte dos assírios, né, em quem o seu pai confiou para pedir ajuda, e há uma destruição de diversas cidades fortificadas, porém o exército assírio ele é destruído, né, de maneira sobrenatural, miraculosa. Os irmãos podem ler sobre isso em 2 Reis 19, 2 Crônicas 32 e também em Isaías capítulo 37. Está registrado essas três partes da palavra de Deus, né, para que a gente não tenha dúvidas do que aconteceu. Então, acontece esse milagre, Jerusalém não é tomada, né, e aí o rei Ezequias continua o seu reinado, mas eventualmente ele cai doente, de uma doença mortal, né, e aí ele ora mais uma vez, né, e clama a Deus pela cura dessa sua doença, e Deus concede 15 anos adicionais, né, Deus acrescenta mais 15 anos ao seu tempo de vida. Isso está registrado lá em 2 Reis, no capítulo 20 também. Então ele vem a reinar um total de 29 anos sobre Judá. Logo em seguida, temos o rei Manassés, uma figura que talvez os irmãos também lembrem, por conta das maldades e das abominações, dos absurdos que ele fez. Ele era filho de Ezequias, né? Nasceu justamente nesse período de 15 anos, que Deus acrescentou de vida a Ezequias, né? Ele começa a reinar muito jovem, com 12 anos, e ele faz o que era mal. Ele edificou ídolos, altares, né, a esses falsos deuses. Ele se prostra e serve e adora, né, o exército dos céus, ou seja, os astros que eram adorados pelos povos pagãos. Mais uma vez, nós vemos um rei de Judá queimando seu filho como sacrifício, né? Manassés fez assim como Acais, seu avô. Além disso, ele pratica feitiçaria, ele lida com necromantes, adivinhadores, enfim, tudo aquilo que o Senhor proíbe, tudo aquilo que o Senhor manda que o seu povo se afaste, ele pratica. Ele foi castigado por meio dos assírios, né? Novamente, os assírios aí executando o juízo de Deus sobre o seu povo. Os assírios levam ele preso com ganchos, amarrado até a região da Babilônia, que eles estavam dominando. A literatura extra-bíblica aí mostra para a gente que a crueldade dos assírios era muito marcante. Esses ganchos, muitas vezes, eram colocados no nariz das pessoas, dos seus prisioneiros, e eles eram levados acorrentados, né, por esses ganchos. Olha a humilhação que acontece. Só que exatamente nesse cativeiro, nessa situação, esse rei mau, nesse momento de desespero, ele não faz como o seu avô, que se voltou para homens. O autor de Crônicas registra que esse homem que fez essas atrocidades todas, chegando inclusive a queimar um filho em sacrifício, ele, angustiado diante de Deus, ele se humilha e ele recebe a libertação do Senhor. Um homem que fez esses absurdos todos, ele se entrega diante de Deus, ele se humilha, ele reconhece os seus erros, ele reconhece a sua necessidade de Deus e ele é ouvido, ele tem a sua súplica atendida. Os judeus, eles têm a oração de Manassés registrada, né? Não está na Bíblia, mas eles têm esse texto aí que tradicionalmente é entendido como a oração de Manassés. E os irmãos que tiverem curiosidade depois busquem ler. E isso mostra como o nosso Deus, ele é longânimo, ele é misericordioso, ele é gracioso. Não existe pecado que não possa ser perdoado pelo nosso Deus. E a vida de Manassés é um exemplo claro disso. No final da sua vida, ele recebe uma libertação completamente inesperada, né? Ele estava preso, amarrado, com um gancho ali no seu nariz, completamente entregue às mãos daquele povo assírio que estava executando o juízo de Deus. Mas as coisas estão sob o controle e o domínio do nosso Senhor. E esse homem, depois que ele ora, se humilha, se coloca aí em uma posição de reconhecimento de quem Deus é, o Senhor faz com que ele seja libertado. E ele reina aí durante 55 anos, teve o reinado mais longo dentre os reis de Israel e de Judá. Os irmãos podem ler sobre
sobre a vida dele lá em 2 Crônicas 33, versículos de 1 a 20, e também lá em 2 Reis, né, capítulo 21, até mais ou menos a metade do capítulo, no versículo 18. Seu filho Amon, ele segue o mesmo caminho idólatra do início do reinado de seu pai, mas ele não se arrepende, né? Ele vem a ser morto pelos seus próprios servos depois de reinar apenas 2 anos sobre Judá. Depois nós temos aí Josias, mais um rei muito conhecido, né? Um rei piedoso também, filho do rei Amon. Ele começa a reinar muito jovem, mais jovem ainda do que Manassés, com apenas 8 anos. Ele promoveu reformas muito profundas em Judá. Ele quebra os altares, ele despedaça, né? Ele purifica o templo, ele faz reformas, e ele, depois de encontrado o livro da lei do Senhor, que estava perdido havia muito tempo, ele faz com que o povo dê atenção. Ele lê publicamente a lei dada a Moisés, né, que foi encontrada e recuperada nessa reforma do templo. E dessa maneira, o capítulo 34 de 2 Crônicas registra que ele vai renovar a aliança perante o Senhor, né, incentivando mesmo, falando ao povo, ensinando que ele deve obedecer. Da mesma forma que Ezequias, né, ele foi um rei piedoso. E a Bíblia também registra que ele celebrou a Páscoa nos seus dias. E ele celebrou a Páscoa de maneira corretíssima, exemplar, como o Senhor ordenara na sua lei, como nunca aconteceu anteriormente. Segundo Crônicas 35, de 1 a 19, os irmãos podem ver isso, né? Que no 18º ano do reinado de Josias, quando ele tinha lá os seus 26 anos, foi celebrada essa Páscoa, né? Como nunca houve antes. Josias ele foi morto em batalha, né? pelo faraó. Ele foi levado a Jerusalém, mas não resistiu às suas feridas, e reinou aí um total de 31 anos. Né? E depois de Josias, nós temos aqui o reinado de Joacás, filho de Josias, que fez o que era mal perante o Senhor. Né? Então ele acaba sendo deposto pelo faraó que venceu a batalha contra seu pai, o faraó Neco, né? Rei do Egito. Esse faraó leva Joacás para o Egito e eventualmente ele morre lá. Então ele passou apenas 3 meses como rei de Judá até ser deposto, né? e ser trocado por Eliaquim, que depois teve seu nome mudado para Jeoaquim. Né? E isso traz um pouco de confusão às vezes, porque algumas versões bíblicas, é bom a gente fazer esse parênteses aqui, mudam o nome de Jeoaquim para Joaquim. Então muitas vezes a gente tem algumas confusões que vêm dessa distinção aí. Então é bom a gente ter essa atenção quando estivermos fazendo os nossos estudos, tá bom, irmãos? Esse rei, ele era irmão de Joacás, e ele foi estabelecido pelo faraó Neco como novo governante ali. Então o que acontecia? Ele ocupava um papel de rei de Judá, mas na verdade ali a nação estava sob domínio do Egito. Então a gente vê mais uma vez esse contraste de um rei como Davi, Salomão, que tiveram um reinado forte, né, bem estabelecido, a esse declínio completo, uma nação que está aí sob o domínio do Egito. Né? Mais uma vez, como se ainda fossem escravos praticamente. Esse homem reinando, né, esse irmão de Joacás, filho de Josias também, ele fez o que era mal e ele foi castigado, agora por meio de Nabucodonosor. Então a gente tem aí essa figura do rei da Babilônia também já conhecido aparecendo nesse momento. Ele prende Jeoaquim, ele vai saquear o templo, os irmãos podem ler isso lá em 2 Reis 23, a partir dos versículos 35 e 36, até 2 Reis 24, versículo 6. Né? Nabucodonosor, ele leva esse rei cativo, né, à Babilônia, ele prende esse rei e ele leva já alguns utensílios para a Babilônia.
Então esse rei aí teve 11 anos em seu reinado. E depois dele, Joaquim, seu filho, que também fez o que era mal, né? Também foi levado à Babilônia, cativo por ordem de Nabucodonosor, juntamente aí com muitos utensílios, né, preciosos do templo. Então a gente tem talvez aí a conhecida como segunda onda, né, desses saques que os babilônios fizeram, né? Então eles acabaram com o domínio egípcio sobre ali o reino de Judá, e aí eles saquearam o templo uma vez durante o reinado de Jeoaquim, outra vez durante o reinado de Joaquim, e agora, além desse saque, nós temos ele levando parte do povo, né? Muitos nobres aí, muitos valentes, muitos artífices. Os irmãos podem ler lá em 2 Reis 24, de 10 a 16, o quanto que era comum realmente essa prática e como que isso foi esgotando, de fato, tirando a vida do reino de Judá, que teve boa parte aí de seu povo levado, né, como cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Esse homem, Joaquim, ele vai passar 37 anos em cativeiro, né, até que o sucessor de Nabucodonosor, né, ele o libertou e o honrou, deixando que ele vivesse ali naquela região até a sua morte. Os irmãos podem ler isso lá no final do 2º livro dos Reis. Mas ele reinou sobre Judá, né, apenas durante 3 meses e 10 dias. Né. O profeta Jeremias ele falou sobre ele, né, dizendo que nenhum de seus filhos se assentaria mais no trono. Lá em Jeremias ele está com o nome de Jeconias, mas é a mesma pessoa, né, Joaquim e Jeconias. Então, nenhum dos filhos dele se assentaria mais ao trono. Então, a gente vê aqui, não há nenhuma contradição com a promessa feita pelo Senhor a Davi. Há apenas uma declaração de que a partir de agora, né, desse homem, Jeconias, não haveria mais nenhum ocupante do trono sobre Israel, sobre Judá, enfim. Por fim, nós temos aí o rei Matanias, né, também chamado Zedequias, que vai ser o último ocupante de fato, né, do trono ali da nação, tanto de Israel quanto de Judá. Ele fez o que era mal, né, ele sucedeu aí Joaquim também fazendo o que era mal, acumulando as maldades, as transgressões, as abominações. Ele não deu ouvidos ao profeta Jeremias e, por fim, ele se rebelou contra Nabucodonosor. Né? Então, não satisfeito em se rebelar contra, claro, em primeiro lugar contra Deus, né? Mas não satisfeito em se rebelar também contra aqueles que são estabelecidos por Deus, né? Os profetas e os sacerdotes, ele se rebela também contra Nabucodonosor. E aí o castigo vem, e o castigo vem muito pesado sobre o povo. Os irmãos podem ver aqui que essa zombaria que ele fazia, né, essas abominações todas, foram castigadas com a destruição do templo e a destruição de toda a cidade de Jerusalém. E os irmãos podem ler isso lá em 2 Crônicas 36, a partir dos versículos 11 até o 16. O relato também de 2 Reis 25, de 1 a 22, mostra esse desastre mesmo, né, que fecha essa história triste do declínio da nação de Israel. E é interessante a gente lembrar, no espírito desse estudo panorâmico, que nada disso pegou o Senhor de surpresa. A lei do Senhor, em Levítico 26, já lembrava, já alertava que esse seria um castigo da desobediência, dizendo que se o povo não se lembrasse, se o povo não desse ouvidos, as cidades do povo seriam reduzidas a deserto. Levítico 26, 31. Os santuários seriam assolados. O Senhor não aspiraria o aroma agradável. Assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos.
Espalhar-vos-ei por entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo, a terra descansará e folgará nos seus sábados. Então aqui é a mesma referência que nós vemos ao final do segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 21, que diz: para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. É uma referência aqui, tudo indica, né, que é o descumprimento da lei do Senhor, e especificamente do ano do jubileu. Deveria ser aquele ano o ano sabático, de descanso mesmo, absoluto da terra, de 50 em 50 anos, né? O ano que seria utilizado para guiar todas as relações econômicas de venda, arrendamento das terras, enfim. O povo descumpriu a lei. O povo estava sendo avisado desde os primórdios. Desde Moisés, a lei do Senhor já estabelecia qual era o castigo da desobediência e quais são as bênçãos da obediência. E ainda assim o povo foi rebelde. Nosso Deus, ele nunca é pego de surpresa, meus irmãos. Nós estudamos a história para ter a certeza e confirmar no nosso coração de que vale a pena obedecê-lo, de que é bom adorá-lo por quem ele é, por tudo que ele faz, e de que o castigo vem de diversas formas diferentes. Muitas vezes vai ser de uma forma que parece muito pesada aos nossos olhos, às vezes parece um pouco mais branda, mas o castigo, ele chega, e chega rápido, e eventualmente chega pesado sobre todo aquele que se desvia do Senhor e que não decide se empenhar como os bons reis fizeram, como Ezequias, como Josias e tantos outros, que dispuseram seus corações para seguir o Senhor. Nós não somos reis, né? Nós não temos tanta autoridade assim quanto esses homens, mas nós olhamos para o exemplo deles e aprendemos como nós devemos viver as nossas vidas diante do Senhor. Então, no nosso próximo estudo, que não será um estudo, né, tão extenso quanto esse, nós vamos olhar especificamente para os ministérios dos profetas, né? Aí, durante o momento pré-exílio, e também aqueles que profetizaram, vamos ver os acontecimentos, né, durante o momento do exílio, e falaremos também sobre os profetas finais que tiveram seu ministério aí depois do retorno do povo do cativeiro. Então, que Deus nos abençoe, você tenha sido abençoado e edificado através desse estudo, para a glória do nosso Deus.